Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a formação de Roma. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos sobre a conquista macedônica. Vimos que, no período clássico grego, as cidades-estados se desenvolveram bastante, tanto Atenas como Esparta. E isso fez com que guerras acontecessem. Por quê? Os gregos atenienses entraram assim em guerra com os persas. Então, as cidades-estado buscaram se unir na Liga de Delos para uma autoproteção, justamente para combater esses persas. De modo que vários combates aconteceram e no final essas cidades se enfraqueceram. Posteriormente também, Esparta saiu assim dessa guerra e formou a Liga do Peloponeso, porque Esparta discordou de como Atenas usava de todo o dinheiro, de todo o investimento, de todo o recurso que era dado para a Liga de Delos. E assim, tanto algumas cidades se aliaram à Liga do Peloponeso, como outras cidades já estavam na Liga de Delos, e elas combateram, foi chamado de Guerra do Peloponeso. Bom, ao fim de todas essas guerras, a Grécia se tornou muito fraca, de modo que o povo vindo do norte dessa própria Grécia, ou seja, os macedônicos, e assim eles conquistaram essa Grécia que estava fraca, estava dividida. Os macedônios fizeram um império grandíssimo, de modo que inicialmente começou com Filipe II e Alexandre o Grande, ele assim aumentou muito mais esse império e foi um grande conquistador no mundo antigo. E dentro desse contexto, começou um novo período histórico da Grécia chamado de período helenístico, sendo que ao fim desse período, o Império Macedônico foi assim dividido e também chegou ao fim com a morte de Alexandre o Grande, um período que teve um grande investimento na cultura, na sociedade como um todo e assim trouxe muitas questões, trouxe muitos desenvolvimentos para a humanidade. Bom, na aula de hoje veremos a formação dessa Roma antiga e também o primeiro período político que os romanos antigos tiveram. A localização geográfica. Península Itálica. A Roma antiga, ela surgiu justamente nessa região, chamada de Península Itálica, que se estende pelo mar Mediterrâneo. Essa região é a parte centro-sul ali da Europa, e essa região ela se estende pelo mar Mediterrâneo. Então isso contribuiu também para o comércio marítimo posteriormente. Então, como já estudamos, os fenícios eles fizeram esse comércio marítimo, os gregos também. Então, os romanos eles fizeram esse comércio marítimo que foi muito importante. Inclusive, esses povos eles brigavam entre si para ter assim o controle desse mar Mediterrâneo, justamente por essa questão econômica. Assim como todos os povos que nós estudamos, os romanos também contribuíram bastante para o desenvolvimento do mundo como um todo. Tanto é que, por exemplo, a religião cristã, o cristianismo, é a maior religião do mundo, uma religião que se oficializou no Império Romano. Temos várias obras arquitetônicas, o Coliseu, fóruns que eles construíram, arcos do triunfo, etc. E um dos pontos principais, justamente, é a contribuição para as línguas modernas. A língua romana antiga, o latim, contribuiu para as línguas modernas. O português, francês, espanhol, etc. Então, esses romanos eles têm uma participação muito grande em todos os aspectos da sociedade, em todas as questões da sociedade. Eles contribuíram, assim, para o desenvolvimento humano. Bom, sendo que nessa Península Itálica, essa região justamente onde os romanos se desenvolveram, essa região tinha lá nessa região vários povos. E esses povos, logicamente, que eles entravam em guerras também. No mundo antigo, essas guerras eram fundamentais para esses povos, a fim que eles viessem ter territórios, recursos. Porém, esses povos também que entraram em guerras, eles entraram em contato econômico, político. Então, não só de guerras
esses povos viveram? Eles também comercializavam coisas entre si. Quais povos que habitavam lá nessa Península Itálica? Habitaram lá nessa Península Itálica. Os gauleses, que eram de origem celta, tinham os etruscos, que influenciaram bastante os romanos, os latinos, que eram os próprios romanos, ou italiotas, eles eram de origem indo-europeia, ou seja, povos que vinham da Ásia, como também ali do centro da Europa. Tinham os sabinos, que eram também de origem indo-europeia e latina, ou seja, romana. Enfim, todos esses povos contribuíram assim para a formação dos romanos antigos, principalmente os etruscos, que influenciaram bastante esses romanos, mesmo não sabendo-se assim a origem desse povo. As margens do rio Tibre. Bom, assim como todos os outros povos que nós estudamos, os romanos também se favoreceram e eles assim evoluíram, se desenvolveram às margens do rio Tibre. Então foi um rio muito importante, justamente para quê? Para a agricultura, para a utilização da água para o consumo próprio, enfim, para a própria higiene. Então, esses romanos, eles assim usaram das águas desse rio para o desenvolvimento da sociedade. E segundo a tradição, Roma teria sido fundada em 753 a.C. Se tem mais de 2.500 anos a história romana. Porém, essa data de 753 é uma data de formação lendária desse povo. Explicarei mais à frente porque essa formação lendária tem a ver com uma lenda da origem da cidade de Roma. Ao longo do tempo, vários períodos históricos foram acontecendo dentro dessa Roma antiga. Bom, esses romanos antigos viveram em vários períodos políticos. O primeiro, a monarquia, o governo dos reis, que foi de 753 a 509. Esse governo termina justamente quando o último rei é tirado do poder. A república, que foi de 509 a 27 a.C., a república termina quando o Senado faz com que Otávio Augusto se torne o imperador. E o Império, que foi de 27 a.C. até 476 d.C. Esse império na parte ocidental do mundo terminou quando povos germânicos assim invadiram e tiraram o último imperador romano. Desse período inicial, dessa formação, dessa Roma antiga, temos pouquíssimas informações, mas é certo que o primeiro período político foi esse da monarquia, onde reis governaram a cidade de Roma. Lembrando, Roma, capital da Itália. Está aí um mapa. Aqui, Roma, justamente na botinha, ó, uma espécie de botinha, essa península itálica, e os outros povos também que lá habitaram e contribuíram assim para essa formação da Roma antiga, como eu chamei a atenção. Os etruscos, eles contribuíram bastante, tanto nas questões religiosas, nas questões mesmo políticas, econômicas e sociais. Os romanos, eles até mesmo drenavam pântanos para terem assim mais terras cultiváveis, coisas que eles aprenderam com os etruscos. Construíram fóruns que se utilizava assim dentro desses fóruns do julgamento, como até hoje é feito. Então tudo isso teve uma influência romana para o mundo. Lembrando, os romanos foram influenciados por outros povos que também viveram lá nessa península itálica, na botinha lá, ó. O Mar Mediterrâneo aqui. Então essa região foi muito favorável para esses romanos, porque servia como uma proteção também natural para eles. Eles fizeram esse comércio marítimo também, e assim, de uma pequena aldeia, depois uma cidade, eles construíram um imenso império. O período monárquico. Bom, esse primeiro período da história romana em relação à política, 753 até 509 a.C. Aí entra aquela questão que eu chamei a atenção
da formação lendária, da origem lendária dessa Roma, ou seja, o que diz respeito a uma lenda. Então, a fundação da cidade de Roma a partir de Rômulo e Remo. Segundo essa lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. Porém, tudo começou antes, quando Numitor ele perdeu o seu trono para o seu irmão Amulio, isso na cidade de Alba Longa. Quando ele perdeu o seu trono para o seu irmão Numitor, logicamente, tinha uma filha chamada Reia Sílvia. Para que Reia Sílvia não viesse ter filhos, Amulio, seu tio, fez com que ela se tornasse uma sacerdotisa, ou seja, ela começou a trabalhar nos templos religiosos. E com isso ela não poderia ter filhos. Por que ele fez isso, Amulio, seu tio? Justamente para que ela não viesse ter filhos e esses filhos viessem depois querer o poder. Então, sendo que Reia Sílvia, ela teve um filho com o deus da guerra, Marte. No caso, para os romanos, o deus da guerra é Marte. E assim, esses filhos foram Rômulo e Remo, gêmeos. Sendo que ela pegou seus filhos e assim colocou no rio Tibre. E esses meninos, Rômulo e Remo, eles foram encontrados por uma loba e assim eles foram amamentados por essa loba. Depois que eles cresceram, eles resolveram recuperar o trono do seu avô, Numitor. E assim eles tiraram Amulio do poder e recuperaram o trono. Sendo que eles decidiram fundar uma cidade. E assim, Rômulo brigou com Remo, os dois entraram em um conflito feio, justamente por essa formação dessa cidade. Sendo que, ao fim, Rômulo matou seu irmão Remo e fundou a cidade de Roma. Daí que vem o nome Roma. Bom, isso é uma formação, isso é uma origem lendária, como eu chamei a atenção. A origem que faz com que a lenda se sobreponha à história. Segundo essa lenda, Rômulo teria sido o primeiro rei de Roma, e assim depois que matou seu irmão Remo. Atividades econômicas. Os latinos, quando eu falo latinos, são os romanos. Como a maior parte dos povos antigos, eles eram camponeses, viviam da agricultura e também eram pastores, cuidando de ovelhas, cabras, gados também. Então, eles viviam assim dessa agricultura. Bom, em relação às classes sociais dessa Roma antiga, esses grupos sociais, existiam os patrícios, que eram os grandes proprietários de terras, eram os nobres, eles acreditavam que eram os descendentes dos fundadores da cidade de Roma, e assim, eles tinham direitos políticos, eles tinham os melhores cargos na sociedade, estavam ligados ao rei, então eles faziam parte também do exército, sendo que os plebeus eles trabalhavam nas terras dos patrícios, eram comerciantes, artesãos, não tinham direitos políticos e assim, eles eram totalmente explorados pelos patrícios. Então os patrícios nessa sociedade romana, eles se davam muito bem. Porém, essa monarquia, esse período monárquico chegou ao fim em 509 a.C. E os últimos reis ali de Roma foram reis etruscos. O Senado, ele deu um golpe e assim acabou com a monarquia, acabou com o governo do rei Tarquínio o Soberbo. Por quê? O período monárquico ele chegou ao fim com um golpe feito pelo Senado. Quem fazia parte do Senado? Justamente eram os patrícios, esses nobres da sociedade romana. Eles controlavam assim esse Senado. Esse Senado era muito importante porque o rei ele poderia entrar em uma guerra, o rei poderia administrar as coisas, porém, ele consultava o Senado. Ele pedia, assim, algumas informações ao Senado, esse grupo de patrícios que faziam parte desse Senado. Então, sendo que esses patrícios queriam mais poder na sociedade, e assim eles deram o golpe e tiraram o último rei do governo romano. Os últimos reis romanos foram etruscos, aqueles povos
e não sabemos a origem deles. Tarquínio o Soberbo foi tirado do governo em 509 e assim o Senado deu esse golpe. E um novo período histórico começou na vida desses romanos, uma nova organização política, que foi a República, que é assunto para outra aula. Aí eu coloquei uma escultura de bronze, é justamente a loba, e os irmãos gêmeos Rômulo e Remo sendo amamentados por essa história lendária. Lembrando, dentro desse contexto da antiguidade, muitas coisas, muitas lendas se misturam à história. E essa é uma delas, porque esses povos eram muito influenciados por isso. Até mesmo pela questão dos deuses, já que esses romanos antigos também eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, essa lenda tem uma questão de Deus, ou seja, o deus da guerra, Marte, que seria o pai de Rômulo e Remo. Um deus com uma mortal, Rhea Silvia. Ela teve esses filhos do deus Marte. Então, a lenda se mistura muito com essas questões religiosas para esses povos antigos também. E uma outra observação, que esse símbolo faz parte do escudo do time Roma, da Itália. Então, pegando essa questão lendária, é muito interessante. Aí o Senado, eles estavam discutindo uma questão, os senadores, que eram patrícios, e o rei ouvia assim os senadores. Mesmo tendo um poder muito grande, ele ouvia esses senadores, esses nobres, a mais alta classe da Roma antiga. E aí é um patrício usando uma toga, uma roupa específica, que só os patrícios poderiam usar, escravizados estrangeiros não poderiam. Aqui está um busto do seu avô e na mão direita do seu pai. Por quê? Eles cultuavam os antepassados. Os romanos antigos cultuavam os antepassados, tinham esse culto a eles. Como eu falei, eles eram politeístas, então eles davam essa importância também aos antepassados deles como aos deuses. Posteriormente, muito tempo mesmo, isso vai ser alterado, muito tempo depois isso vai ser alterado e o cristianismo passará a ser a religião oficial do Império Romano. Lembrando, Roma começou em uma monarquia, depois foi para uma república e evoluiu para um grande império também desse mundo antigo. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!